Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal Prosseguir. Hoje nós teremos mais um episódio abençoado para você que está chegando aqui no nosso canal. Você que está chegando já vai se inscrevendo e ativando as notificações para ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal. E também neste momento já vai aproveitando e vai compartilhando esta live para seu amigo, para sua amiga, para sua família, para quem você ama ser também abençoado e edificado através do nosso conteúdo. Hoje nós teremos aqui o formato podcast. Estamos recebendo o cantor, compositor, pregador também. Amém. Pregador também, Neilson Pessoa, que está aqui conosco e vai dar o alô dele para vocês. Amém. Boa noite a todos, paz de Cristo, a todos que aqui estão nessa live, né? É uma honra estar participando desse podcast. É uma bênção, né? Que Deus continue assim abençoando esse programa. E vamos lá, falar de Jesus que é bom, né? E por essa causa estamos aqui. Amém. Glória a Deus. Você que está nos acompanhando, vai deixando aí o teu comentário, que a gente vai aqui conversar um pouquinho. Já vamos responder todos vocês, mandar aquele alô. Vai se inscrevendo, compartilhando e comentando. Amém. Nós estamos aqui com o nosso irmão, cantor. E gostaríamos de começar o nosso bate-papo perguntando como foi sua infância. Se foi na casa do Senhor, se não foi, como foi? Boa pergunta. A gente começou primeiro cantando com meu pai. Eu comecei, minha história foi cantando com meu pai. Eu não sou nascido evangélico, né? Meu pai, aqui, que eu já mandou um abraço para ele aqui já, é o mais conhecido na cidade de Itacoatinga como Nelson do Brega. Recentemente ele foi até homenageado lá na cidade, nesse São João que teve agora. E tem toda uma história de como músico, né? Minha família, ele, meu irmão, eu. E eu comecei com meu pai tocando bateria, comecei gostando de música através do meu pai, né? Já com o meu pai. Mas aí eu fui crescendo e fui gostando mais e mais de música, e depois comecei a cantar pagode. Criei um grupo de pagode. E aí até em 2015, era Neilson do ADS, que era Amigos do Samba. Eu tinha uma banda, fiz vários shows aqui nessa região nossa aqui. E em 2015, para a glória de Jesus, Jesus marcou um encontro comigo. Não foi eu que marquei com Jesus, né? Jesus marcou um encontro comigo. E falou muito ao meu coração. Eu comecei a escutar a palavra de Deus através de um amigo meu, que até eu já agradeço a ele, né? Mesmo que meu irmão de infância também, a gente tinha amizade desde a infância, e ele começou a receber essa palavra de Deus e começava a falar a mim sobre essa palavra de Deus. Inclusive ele faz parte da Assembleia de Deus Pernambuco, quero mandar um abraço para ele também, que é meu amigo Kleber. Então, através de Kleber, que ele começou a incentivar, e também meu irmão, que era evangélico, na época também trazia a palavra de Deus, e eu fui me alimentando da palavra de Deus, e teve uma hora que eu disse, eu vou começar a ir para a igreja. Só que antes disso tudo acontecer, foi bem interessante que minha filha, minha esposa estava grávida, e foi muito rápido a minha conversão. Eu digo assim porque eu comecei a visitar a igreja, e não foi tipo alguma coisa que aconteceu mal, alguma dor, como diz, né? Não vem pela alegria, vem pela dor. Eu louvo a Deus muito por isso, porque eu vim num momento em que foi uma escolha, né? Ali escutando a palavra de Deus, como aqui daqui a pouco a gente vai louvar o hino que tem tudo a ver com a minha conversão, que é Abrir a Porta, que foi meu primeiro álbum. Que assim Deus nos fez gravar. Outra coisa interessante, a gente queria muito gravar quando eu tinha várias composições, essa questão de compor eu já tinha desde criança. Eu fazia paródia na escola, já de pequenininho, e sempre gostava de compor, sempre foi uma coisa que eu destacava muito e sempre gostava de fazer, e até hoje gosto de compor.
Devido ao trabalho, as correrias deu uma diminuída, mas sempre eu amo compor e Deus me deu esse dom, eu creio assim, porque vem dele. E quando eu comecei lá na igreja, 2015, eu fui com minha esposa, a gente só era junto na época, e a gente começou a ir para a igreja escutar a palavra de Deus. Chegou lá, não resisti a essa palavra maravilhosa, que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Então, através disso, eu comecei a escutar a palavra de Deus, senti fortemente a presença de Deus e vi que Deus tinha um plano maior e melhor para mim. Amém. Então, na sua infância, sua família não servia ao Senhor ainda? Não. Nem seu irmão? Meu irmão já servia. Meu irmão, ele começou a servir, na verdade, eu tinha cerca de 15 anos, 16 anos. Eu tinha, na minha adolescência. Ele começou a servir, ele era da Assembleia de Deus Ele é Pernambuco. mais velho. Isso, um pouquinho mais velho. E você começou a acompanhar o seu pai, no caso, assim como ele já é músico, né? Isso. Mas desde criança acompanhando ele. Acompanhando meu pai. Ia pros bar, que ele tocava muito em bar, tocava com ele nos bar, tocava bateria, cantava, ajudava ele. Bom, eu fazia o que ele precisasse, eu estava ali ao lado dele para auxiliar. Só que eu fui crescendo e depois fui pegando gosto para cantar. Aí foi onde eu disse a você que comecei a cantar pagode. Mas começou a cantar com seu pai não, só depois? Cantei com meu pai, algumas músicas com meu pai. Comecei a cantar uns brega, umas coisas, uma música popular. Depois eu comecei a cantar pagode, peguei amor pelo pagode, né? Na época que eu comecei a cantar e criei o meu grupo, comecei a cantar, fiz vários shows. E depois Jesus marcou esse encontro comigo maravilhoso e hoje eu só louvo a Deus. Amém. Como foi esse encontro na sua vida? Você lembra desse dia? Como foi? Foi um dia muito especial. Foi agora em agosto a gente vai estar fazendo, vai estar completando 2015, me ajuda aí na matemática, 8 anos. 8 anos exatos que a gente se converteu num dia domingo ali, dia 26 de agosto. Eu estava muito sentindo a presença de Deus, muito alegre por sentir a presença de Deus. Na igreja missionária Shalom, lá de Taquaritinga, igreja muito tradicional, tranquila. E ali eu comecei a sentir aquela presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus e não resisti. Vi, através da palavra de Deus, que Deus tinha algo maior para mim. Uma das experiências que eu não vou me esquecer nunca foi que, antes da minha conversão, eu conheci uma música, acho que muitos dos ouvintes que estão aqui devem conhecer, que é a música de Thales Roberto, que diz Eu Escolho Deus. Aquela música ela falou muito ao meu coração. Que era uma escolha, né? Que diz, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aquilo ali era uma outra história, né? Então, quando Deus deu essa música a ele, foi algo do que muitos, como eu, que cantava música do mundo, fizeram uma nova escolha, uma escolha melhor. Não que a escolha... Eu não quero aqui também dizer que a escolha lá não tem o que oferecer, tem, né? Mas a gente sabe que Deus tem algo sempre melhor pra gente, né? Se a gente se você tá na sua casa aí achando que tá bom do jeito que tá, eu quero dizer a você, nesta noite, já começar esse podcast dizendo isso. Deus tem o melhor para você, sempre, pode ter certeza. Ele tem sempre planos melhores e é sempre bom escolher Deus. É verdade. E como foi para você, assim, você aceitou o Senhor, começou a servir Ele, de imediato já parou com seu grupo? Isso, eu aceitei, foi um momento uma pergunta muito boa. É um momento difícil você ter uma carreira, de uma forma ou de outra. Eu tinha uma carreira, tinha músicas, tinha composições, e assim que eu me converti, que eu aceitei a Cristo, confessei, eu fui aprendendo o que era a convenção, o que era essa escolha que eu fiz, né? Fui identificando que eu teria que ter uma mudança de vida, porque aquele que se chega a Cristo, ele nova criatura é. Então eu tinha que mudar hábitos e mudar para melhor, né? Não, como eu disse, eu vou repetir de novo, porque tem pessoas que às vezes misturam as coisas. Sim. Não é que o pagode em si, ou as coisas que o pagode traz, ou a música secular, elas sejam 100% todas ruins, ou alguma coisa assim. Não, é porque Deus tem algo maior, né? Algo melhor. Quando você entra e começa, né, a louvar a Deus, você vê que tem uma diferença muito grande. Há um propósito maior, né? Louvar a Deus há um propósito maior e um propósito eterno, não é um negócio momentâneo. Você que conhece a palavra de Deus vai concordar comigo e os que estão aqui assistindo. Quando a gente fala através de louvor, não é só aqui. O céu, ele está nesse momento agora, né, tendo louvor. Né? A Bíblia nos mostra isso, que está tendo adoração. Então essa adoração ela não para. Mesmo que a gente morra aqui,
esse louvor vai continuar perpetuamente por nossas vidas, até quando a gente chegar no grande dia de encontrar Jesus e a gente o adorar, o louvar, todos juntos, louvando a Deus. E assim também, você, quando aceitou a Jesus, você percebeu que é aquela chama que estava em você de levar uma nova mensagem, né? Isso. Porque cantando, como você falou, não é criticando, mas antes leva-se uma mensagem, agora você quer levar outra mensagem. Exato. E seguir levando essa nova mensagem. Exato. As mensagens que a música secular traz, tem várias, tem diversas, né? As músicas seculares, músicas mundanas, como alguns crentes dizem, logo, né? Pegando, sim. São músicas que são músicas, algumas românticas, que falam de amor, outras nem tanto, outras que falam de amor mal curado, ou de coisas diversas, ou trazendo, como você disse. E foi bem legal o que você falou. Trazendo umas mensagens, às vezes, de incentivo. Né? Às vezes incentivos bons, e infelizmente, na grande parte, maus. Incentivo de traição, ou incentivo de não perdoar, ou incentivo que vai totalmente contra, né, os princípios do nosso Deus. Verdade. E muitas vezes a mensagem que ali é levada, ela é feita como uma forma de entretenimento para aquelas pessoas que estão ali no alcoolismo. Não é uma crítica, mas a gente sabe que a mensagem, que ela é produzida realmente para um entretenimento. Isso. Não é o que a gente quer o propósito é diferente, né? Alguns dos propósitos também, tanto a mensagem leva para esse lado, como também para propósitos diferentes, né? Totalmente diferentes. E louvar a Deus é uma bênção, algo tremendo. E eu amo louvar a Deus e agradeço muito a Deus por esse propósito dele na minha vida. E eu voltando aqui um pouquinho ao começo, que eu estava me lembrando, aí quando eu estava com minha esposa grávida, eu cantava pagode. Então eu peguei, assim, meu irmão sempre falava da palavra, às vezes eu ia até para as igrejas com meu irmão, só para tirar foto dele ou alguma coisa assim que ele pedia a ajuda dele. Aqui também mando um abraço para ele, Nias Coelho, que tem várias composições comigo, meu irmão. Amém. Canta também? Canta também. Amém. Hoje ele está passando por uns processos, mas logo ele vai estar de volta em nome de Jesus. Amém. Então, quando estava com ele, eu tocando no mundo, eu tendo a banda de pagode, eu disse, olha, eu não. Mas minha filha, ela vai louvar a Deus. Minha filha, ela só vai louvar a Deus. Então Deus marcou um encontro e pegou primeiro eu. Ela disse, não, meu amigo, não é assim não é do seu jeito não. Né? Mas eu louvo a Deus. Forma, né? Eu louvo a Deus e louvo a Deus que minha filha é uma bênção. Não sei se você já viu, também aqui em Santa Cruz, recentemente. Ela ganhou um prêmio, louvando a Deus, louvando junto com outras crianças que estavam também participando aqui de Santa Cruz da Rede Municipal de Ensino. E diante de 88 alunos, ela conseguiu tirar o primeiro lugar e eu fiquei muito feliz, muito honroso, né, por Deus ter honrado ela nos esforços de estar aí louvando, e ganhou até aula de canto, tá aprimorando para louvar a Deus da melhor forma possível. Que coisa boa. Inclusive eu vi no seu Instagram, o pessoal que está acompanhando a live, que ainda não segue o nosso irmão, já pode seguir, né? Como é o seu Instagram? Já agradeço aqui para quem quiser seguir e também compartilhar as mensagens, como você falou, as mensagens que a gente transmite, né? @cantor Neilson Pessoa, tanto o Instagram, o YouTube, TikTok, que a gente começou agora há pouco, que a gente vai começar a colocar os louvores, fazer alguns covers. A gente está com uns trabalhos novos aí para lançar, e a gente está fazendo essa divulgação também do TikTok, vai começar também a fazer umas lives, se Deus quiser, quando a gente completar. E se eu não me engano, eu vi que você está nas plataformas digitais, né? Estamos nas plataformas digitais. Para a glória de Deus, o ano retrasado, a gente conseguiu colocar já algumas músicas. Não coloquei todas ainda estou no processo para colocar o restante do segundo trabalho. O primeiro trabalho já está quase todas lá. As principais já estão lá. Eu tenho dois CDs. Isso, eu tenho o primeiro volume, que foi o Abrir a Porta, e o segundo, que é No Tempo de Deus. Quando você gravou, foi no comecinho que você se converteu ou depois de um tempo? Depois de um tempo. Foi um processo. Porque assim que eu entrei, eu disse, Senhor, o teu propósito é que eu continue louvando, que eu vá cantar para o Senhor, ou o Senhor tem algo diferente na minha vida? E ali eu fiquei orando a Deus, em 2015, quando eu me converti, e havia um processo, eu não era casado ainda, então eu teria que me casar, teria que todo o processo para me tornar membro da Igreja do Senhor, e assim começar da maneira certa. Graças a Deus, eu louvo a Deus que eu consegui dar passo a passo direitinho, com calma, no ministério direitinho, para a glória de Deus. Isso Deus honrou muito a minha fé, junto com a minha família, com minha esposa, que aqui já mando um abraço e um beijo para ela, que juntamente com meus filhos deve estar assistindo também essa live,
né, em nome de Jesus. A minha também cunhada Tessa está lá também assistindo. A todos que estão assistindo, meus amigos também, eu quero aproveitar porque eu sei que estão lá assistindo. Sim. Na farmácia, terminando lá o trabalho lá e também assistindo aqui essa live. Então, nesse processo, Aurélio, né? Auriberto, desculpa. Auriberto, nesse processo, eu acabei esperando o tempo passar certinho, para acontecer tudo certinho. Eu me casei, me batizei. Deus foi providência desde o começo. Deus proveu. Eu não tinha condição para casar assim na igreja, mas Deus proveu. Sim. A igreja abençoou. Um ajudou aqui, outro ali. Deus fez mover e a gente casou. Foi uma benção o casamento. Depois que a gente se casou, a gente se batizou. E Deus tocou no meu coração. Eu fui em Taquaritinga mesmo, quando eu estava morando lá, fui em busca do sonho, o maior sonho da minha vida, que era gravar um CD. Só que antes, o meu sonho era gravar um CD com a minha banda que eu tinha. Chegou a gravar, não? Não, isso. Deus não permitiu eu gravar. Deus estava preparando era o momento. Para ele. Exato. Aí eu gravei. Foram 12 músicas inéditas, composição minha. Foram 7 músicas minhas e 5 de minha parceria comigo, com o meu irmão, que a gente fez também as composições. Registrei no cartório, tudo certinho. E a gente gravou, lançou, para a glória de Deus, só uma benção. A gente vendeu vários exemplares do CD, para a glória de Deus. E também conseguimos divulgar, né? Fomos para várias igrejas, para outros estados também, graças a Deus, e divulgamos, para a glória de Deus. Fui para São Paulo, levei o CD, levei o CD para São Paulo, para o Rio Grande do Norte, para Paraíba, aqui, essa região. A gente divulgou, para a glória de Deus, o primeiro CD, foi uma benção. E recentemente, no ano de 2020, eu lancei No Tempo de Deus, que foi o nosso segundo EP, o nosso segundo trabalho. Para a glória de Deus, foi 7 músicas, já foi menor, certo? Já foi menor a quantidade de músicas, porque agora até estão gravando bem menos. Inclusive, hoje agora não penso mais em gravar CD em si. Mudou o formato. Mudou o formato, você ia gravando uma música, no máximo 2, 3. É um projeto muito grande e tem que sair lançando devagar, tem que ter toda uma produção, né? E a gente tá tem que se atualizar e fazer conforme. Tem que ir acompanhando, né? As tendências. A gente vai agora, nesse momento, dar um alô às pessoas que estão nos assistindo, que estão aqui interagindo conosco. Adriano Mecânico manda os parabéns para o nosso cantor Neilson. Obrigado, um abraço, amigo. O Mundo Gospel também está conosco. Comentou: amém, meu amigo, você é uma bênção de Deus. Somos gratos por sua vida. Thaís e Kleber. Amém. Deus abençoe, meus amigos. Monique Pessoa também está conosco. É minha esposa. Sua esposa. Amém. Tiago Cavalcante. Amigão, manda um Tiago abraço. Divertentes. Um abraço. Que bênção. Ele colocou aqui: grande artista e grande ser humano. Obrigado. A dupla Jonas e Shirley, que também estiveram conosco aqui, são a bênção do céu. Bênção do céu. Um abraço. Olha, pensa num casal abençoado. É verdade. Tem um carinho por eles. Deus abençoe. Ele deseja que Deus abençoe. Amém. Tiago Cavalcante também. Amém. Deus abençoe. Comentou: esperando ainda pela composição e gravação do Sambinha Gospel. Glória. Muita gente pede também, meu Tiago. Vamos ver. E Ana Suelene também, que está aqui conosco, sempre nos apoiando. Que Deus abençoe grandiosamente. Ao nosso irmão, a gente pergunta agora quais foram as dificuldades do primeiro trabalho. Muitos irmãos relatam que talvez a parte financeira, mas também existe ali o processo de escolha das músicas. Também. Né? Alguma música marcou esse primeiro trabalho? Marcou. E por quê? Vou lhe explicar agora. A primeira pergunta, que foram 2, né? Uhum. A primeira pergunta é quais as maiores dificuldades do primeiro trabalho? A primeira dificuldade, eu vou ser bem sincero, foi espiritual. Uhum. Foi espiritual, porque quando a gente vai fazer um trabalho para essa mensagem do Evangelho de Cristo, para louvar a Deus, é uma batalha espiritual. Foi um dos momentos mais especiais da minha vida, mas também um dos momentos mais difíceis para mim. O inferno sabe que o trabalho, o projeto do crente vai edificar outras pessoas e alcançar outras vidas, né? Exato. Eu costumo dizer que quando a gente faz algo para Deus, vem um exército, espiritualmente falando, em combate, né, com você. Então eu enfrentei esse exército começando primeiro já
no próprio ministério, Uhum. na própria casa, onde eu esperava o apoio, e a primeira resposta que eu recebi foi um não. Então eu fui orar. Eu não desrespeitei, Sim. não quis passar por cima de ninguém, eu até querer tomar decisões erradas. Não, eu fui orar. E Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele respondeu minha oração. E a minha oração foi uma só: Senhor, se é da tua vontade, me mostra como é que a gente pode fazer. Porque quando eu fui falar com o meu líder na época, Uhum. ele simplesmente disse: ainda não é o tempo. Então eu baixei minha cabeça e disse: vou orar, pode ser coisa da minha cabeça. Sim. Aí outro pastor tinha sempre eu posso dizer assim, não tem aquelas pessoas que lhe incentivam? Pronto, Uhum. sempre aquele incentivo: por que tu não grava? Por que tu não grava? E do mesmo ministério, e ficava sempre dizendo: vai chegar o tempo. Então quando eu comecei, eu vi depois, para a glória de Deus, o pastor balançar a cabeça assim: agora vai ser o tempo. Mais ou menos um mês depois de eu orar. O mesmo que disse que O não mesmo era. que disse que não. E na verdade, ele não deu incentivo. Uhum. Não posso também dizer que ele deu incentivo. Incentivo para dizer assim: vá lá, eu estou com você, a gente vai fazer, a igreja está com você. Mas o que eu pedi, para a glória de Deus, ele aceitou. Que eu pedi uma oferta alçada na igreja para que pudesse levantar o dinheiro, para poder a gente tentar gravar. Não tinha condição de gravar o CD, então eu pedi isso. Pedi para que eu pudesse fazer um projeto e ele assim deixar eu pedir patrocínio para poder a gente levantar, arrecadar dinheiro para poder gravar. Então na época, se eu não me engano, eu gastei cerca de uns 7 mil reais para gravar meu primeiro trabalho. Uhum. Então eu comecei a buscar patrocínio. Quando eu fui buscar um dos primeiros, tudo no primeiro, foi o primeiro para fazer o projeto, foi algo que eu posso dizer assim, que eu sofri muito, porque todo canto que eu chegava eu recebia um não para fazer o projeto. Sim. Então já comecei a ver uma dificuldade. Depois que eu tirei a dificuldade espiritual, que já estava, como eu posso dizer, certo de que era o tempo, de que eu poderia fazer, aí eu fui partir para o material, né? Para poder arrecadar o dinheiro, fazer com que a coisa acontecesse, para poder eu gravar. Você já tem a vantagem de ser compositor, né? Eu já tinha as músicas, não tinha que comprar a música, né? Comprar todo o processo. Então eu pedi ajuda, eu comecei a pedir patrocínio. E antes de eu pedir o patrocínio, como eu estava falando do projeto, eu bati em várias pessoas da cidade que fazia esse projeto gráfico e tudo deu errado. Daí surgiu um amigo, irmão, que ele é meu amigo, meu irmão, a gente tem uma história junto. E hoje, para a glória de Deus, ele é um empresário, graças a Deus, é muito reconhecido, uma pessoa excelente. Inclusive eu estava lá ontem com ele, que é meu amigo Paulinho. Então meu amigo Paulinho, ele não tinha experiência nenhuma em fazer cartaz, em fazer projeto assim, experiência grande, não. Mas ele disse: eu vou tentar fazer. Até hoje eu tenho salvo com carinho, ele também tem nada, tenho certeza. A gente tem salvo com carinho o projeto que ele fez, se dedicou, fez um projeto lindo, para a glória de Deus, com toda capa, com tudo que era para fazer, tudo certinho, com uma gráfica grande, poderia fazer. Então a força de vontade, o amor falou mais alto. Para a glória de Deus, eu consegui pegar esse projeto e comecei a caminhar, e eu não estimulei valor. Não estipulei valor. Experiência, né? Primeiro projeto. Eu digo não, eu não vou estipular. Por quê? Porque eu vou falar com o irmão vai poder dar 50, outro vai poder dar 100, outro dá 10. O que der, eu vou ajudar, vai me ajudar. E eu pedi para não colocar, eu só queria colocar o nome das pessoas na contracapa, de cada um que agradeceu. E aqueles que não quisessem, colocar que algumas pessoas às vezes ajudam e não querem o nome, colocar isso, citado. Então, para a glória de Deus, eu consegui. Algumas pessoas que eu esperava que ia dar muito, que tinha condição, dava pouco, e aqueles que eu achava que tinha pouco, dava muito. E assim Deus me surpreendeu e foi providência. Ele é providência em toda a minha vida, eu só tenho a dizer isso a Deus, por tudo quanto Ele tem provido sobre minha casa, sobre minha vida, sobre meu ministério. E Deus proveu o meu primeiro trabalho. Eu, como ia dizer, e também não quero deixar de destacar, fui em busca de um patrocínio, a pessoa disse: isso é para Deus mesmo. Me doeu muito aquilo ali, me doeu muito porque muitas palavras às vezes machucam a gente, mas a gente não pode pegar as palavras, se machucar e querer machucar ninguém, não. Pegue as palavras, coloque no lugar onde elas devem ficar, se elas for boas. Coloque no coração, se ela não for, jogue fora, porque as boas é que vão trazer frutos verdadeiros.
né? Então, para a glória de Deus, as palavras boas trouxe frutos. Eu consegui arrecadar a quantidade de dinheiro que precisava, necessária para fazer, e eu consegui realizar o maior sonho da minha vida, e acredito que o projeto de Deus, que era o primeiro CD, que se você ver da primeira música, até tá no YouTube, se alguém quiser escutar ele ou adicionar no Spotify também tem ele, que é o CD Abre a Porta, tem 12 músicas, só uma que é romântica, que eu fiz para minha esposa, que é uma romântica mas são 11 louvores que traz verdadeiramente o homem para Deus, para que possa adorar a Deus, para que conheça Deus, para que possa receber a Deus, possa ser usado por Deus. Os títulos da música é tudo Meu Salvador, Meu Salvador, Ele é fiel, Deus do Universo. Até o título sempre exaltando a ele, né? Abrir a porta, que é para abrir a porta do coração para Jesus entrar. E assim foi. Com isso a gente pode ver através do que você relatou pra gente, que você lutou, né? Passou nos testes. São os testes que vêm na vida do crente, né? Vem uma palavra muitas que machuca, provas. vem os nãos, tudo isso para fazer com que a gente pare. Mas você que está nos assistindo, está ouvindo aqui o testemunho do nosso irmão, até mesmo às vezes tem o desejo de louvar a Deus também. Não desista, né? Prossiga, lute em oração. É prosseguir com fé em Deus que você chega lá. É verdade. E nesse projeto, qual foi a canção que mais lhe marcou? Sim, foi isso que você tinha perguntado, me perdoe que eu não usei. Você coloca aqui, por favor, na internet pra gente... Bom. Aí, então, eu consegui... Uma das músicas que mais marcou foi a música Eu Sou Contigo. Uma música que marcou muito no CD. Por quê? Porque foi uma experiência que eu tive com Deus. Como é o refrãozinho dela? Vai louvando, vai pregando, que eu faço, vai vivendo minha palavra, testemunhando, que eu convenço, eu estou contigo e jamais vou desistir, persevera só um pouco mais. Quando eu me lembro, chega, eu me comovo assim, eu fico emocionado, porque foi um momento, eu posso dizer, de todos os momentos que eu passei, como eu falei agora há pouco, todos que eu passei no meu princípio do projeto, de todas as dificuldades que eu estava vivenciando, foi o momento mais difícil, porque foi quando eu comecei a ver que não estava dando certo, eu não estava conseguindo fazer o projeto, eu até tinha toda a vontade, tinha a confirmação de que era o tempo, de que tinha pessoas que estavam do meu lado, mas não estava conseguindo. Foi um momento tão mágico, esse momento meu com o CD, que foi uma consagração que, quando eu me lembro, chega eu fico com saudade, porque eu tinha uma consagração que eu trabalhava e eu fazia 7 hinos da harpa, aí fazia aquela oração, fazia aquela consagração, fazia jejum, pedia a Deus e ficava ali até meu dia e pouca. Eu ia às vezes para o sítio de oração da Assembleia de Deus lá em Taquaritinga, ia lá, pedia força a Deus, e eu consegui através dessa força, dessa luta. E quando teve esse momento, que eu estava achando que não tinha mais jeito, Deus falou no meu coração com essa canção: vai louvando, vai pregando, que eu faço. Quando ele disse isso ao meu coração, eu peguei a caneta, peguei o papel e escrevi: vai louvando, vai pregando. O que ele falou a mim, eu só fiz transcrever. Que eu faço, vai vivendo minha palavra, testemunhando, que eu convenço. Que tudo era ele que convencer, que tudo era ele que fazer. E tem sido assim na minha vida desde quando eu abri a porta do meu coração para Jesus entrar. Amém. Essa é a música título do CD? Não, essa não foi. E interessante que eu estava querendo fechar as 12 músicas. E não tinha fechado ainda e estava preocupado com o projeto. E Deus disse: essa aqui vai ser a última música do CD. A última música para fechar, né? Ela não foi a última porque eu botei a última romântica na sequência. Mas ela foi a última música para o CD. Em algum momento você pensou nessa trajetória do primeiro trabalho? Você pensou assim: rapaz, antes era mais fácil. Se eu tivesse cantando o secular como estava, talvez fosse mais fácil gravar o projeto. Ou não veio esse pensamento? Não, para ser bem sincero, não. Naquele momento eu não pensava no que eu vivi, porque foi diferente, foi muito diferente. Eu acredito que assim,
realmente foi Deus que assim, não permitiu, porque não sei, Deus sabe, né? Porque eu tinha muitas músicas bonitas, secularmente falando. Inclusive tem alguns amigos também, né? e até hoje eu tenho um amigo meu, um abraço para ele, Jonas Rodrigues, que ele é um pouquinho conhecido, tocava fora no Kilo, hoje ele canta solo, faz fashion por aí afora. E ele tem uma composição comigo, até hoje ele canta ela e toda vez faz questão de me mencionar. E tem muitas músicas românticas, bonitas, de letra, que eu compus e ele queria essas músicas, ou algumas outras pessoas, e eu fui deixando pra lá, tal ponto que eu não tenho nenhuma dessas músicas salva, não tenho nenhuma música mais do que eu fazia das músicas. Mas, querendo sim ou não também apaguei da memória, porque eu sei algumas um pedaço, uma coisa e outra, ainda lembro porque realmente eu sabia, mas isso não me interessa mais. O que me interessa é louvar a Deus e exaltar a Deus. Amém. O seu estilo musical é mais de adoração ou mais pentecostal? Vou dizer agora, pronto. É interessante. Por quê? Porque eu me identifico muito, tanto é que eu nasci na igreja. Deixa eu só atualizar aqui. Eu nasci na igreja tradicional, que a minha igreja era tradicional, ela não era aquela igreja pentecostal. Sim. Mas depois eu participei da igreja Assembleia de Deus Álamo, que ela é da mesma linhagem da Assembleia de Deus Pernambuco. Por quê? Porque ela é também da CGADB, mesma doutrina e tal, que é a sede em São Paulo. Logo depois eu fui para a igreja que eu estou hoje, a Igreja Palavra da Vida. E a Igreja Palavra da Vida, ela é a igreja também pentecostal. E eu sempre me identifiquei com pentecostal. Tanto é que eu louvo nessas igrejas pentecostais, só que eu me identifico muito com Samuel Mariano. Se você observar, não sei se usa no meu Instagram, no meu YouTube, vai ter alguma coisa de Samuel Mariano, assim, eu louvando. A pessoa que eu admiro como ministerialmente falando, na questão da forma que ele ministra e da forma que ele faz as composições, porque eu gosto muito de compor através da palavra. Eu gosto de pegar a palavra de Deus e assim ele compõe fazer muito assim também, isso é um referencial, eu gosto muito. Para mim hoje o maior compositor no país é Anderson Freire, sem perca de dizer nada. Ele para mim não tem uma pessoa em questão de compositor que para mim seja maior do que ele. Eu tenho muita vontade de conhecer ele pessoalmente, eu queria tirar algumas dúvidas com ele. Quem sabe Deus marquei esse encontro, né? Em nome de Jesus. E Samuel Mariano, eu admiro muito o trabalho dele, a forma que ele encara né, o trabalho. Como nós, cada um de nós podemos algumas vezes errar, ele tem algumas coisas que eu discordo, mas eu louvo a Deus pela vida dele, eu acho muito bonito a forma que ele trabalha em missões, em igreja, e também a forma dele ministrar, o louvor, a palavra, é uma forma que ele não perde a essência. Isso aí também gosto muito verdade. Dele louvando as composições. Ele é compositor, inclusive, de Gideão e os 300, que é muito conhecido. Isso, né? Gideão e os 300, Deus escrevendo, depois do culto. Tem muita música boa. Quem me vê cantando, pensa que todo o tempo. Pronto, é uma música que sempre eu costumo louvar. Pronto, fora minhas composições, minhas músicas que eu canto nas igrejas, todo mundo sabe que pode sair um Samuel Mariano, porque sempre eu canto uma ou duas dele. Sempre aqueles que me conhecem já viram eu cantando alguma música de Samuel Mariano. Eu me identifico mais, se for assim, questão de estilo, mais pentecostal. Porém, eu sou muito aberto a louvar outros de adoração também. A louvor de júbilo, a um louvor mais pop. Mas o meu estilo em si, as minhas gravações até hoje, elas foram mais um pop rock, um negócio mais calmo. Não é um negócio... Eu vi um vídeo seu que o seu estilo me lembrou muito do Pastor Lucas, da MK, não sei se você sei, Lucas... ele que canta Deus de detalhes, Deus está cuidando de... Pronto, ele, né? Tem esse estilo aí, porque assim, eu gosto do pentecostal, mas também não sabe daquela tradição também que eu tenho, também isso, tanto é que quando eu comecei, como eu falei, foi na igreja tradicional, então meus primeiros hinos, tem algumas músicas que dá pra ver, não quero te adorar, que é a música animada, quero te adorar, Jesus. É uma música mais de júbilo. Aí de adoração. Que eu vi. Aí tem também Deus do Universo, que eu gravei com minha prima Laís, também que eu gravei um feat com ela, top, foi uma benção, que Deus do Universo é uma música bem também, né? Te exaltarei, Senhor dos Exércitos, bem pra cima, só uma música agitada, animada.
Aí eu sou bem aberto nessa questão de ambientes também. Sim. Onde foi o cenário dos clipes que estão no YouTube? Que é um cenário bonito, verde. Tem uns que em Itaquaritinga, a grande parte, né? Agora o recentemente que eu trouxe, o último que eu lancei, foi em Itaquaritinga, na casa do meu amigo Fábio, que eu vou dar um abraço pra ele também, que foi Preciso de Você, que foi eu e minha filha. Sim, foi o feat. Ia comentar dele agora. Isso, aí foi lá. E composição minha e dela. Aquela música ali é mais dela do que minha. Aquela música ali. E minha esposa também deu uma pincelada, ajudou também. Uhum. Ela tá com quantos anos, sua filha? Minha filha tem 8 anos. 8 anos. E na época da canção, é uma canção recente. Ela vai fazer 2 anos agora em novembro. Ela tinha 6. Uhum. Ela tinha. Inclusive, você que está nos acompanhando, se não viu ainda, depois que acabar essa live, já vai lá conferir. Porque é muito bonito, né? Tem. E não é porque é minha filha, não, mas é uma benção, viu? Pra glória de Deus. É uma benção. E ficou muito já bom. Que a gente tá falando desse tema, para quem tá nos acompanhando que é pai, qual a importância de você como pai, as pessoas que já têm filhos, né? De incentivar seus filhos a adorar Deus, ensinar a palavra de Deus. Porque, veja, ela tem um incentivo em casa e já compõe, já tem os talentos sendo despertados ali. É muito do incentivo também. E do exemplo dos pais, né? Exato. Eu louvo a Deus pela minha filha, pela minha casa, né? E louvo a Deus por tudo quanto Ele tem feito. Eu tenho experiências tremendas com Deus. E uma delas é a conversão da minha mãe. Eu estava louvando a Deus. Primeira vez que eu saí da minha igreja para louvar foi na igreja pentecostal. Sim. Fui convidado, fui. E cheguei lá, louvei uma música simples, conhecida. Que é aquela música Entra na minha casa. Mas Deus deu uma glória, uma graça. E para a glória do Senhor, depois que eu me converti, eu ia quase todo dia na casa da minha mãe orar. E aquela fervente querendo que minha mãe se convertesse, que meu pai se convertesse, que minha avó se convertesse, que todo mundo se convertesse. Então eu comecei a ir lá. E Deus marcou esse dia. E a gente foi. E Deus lá na hora que eu estava louvando, Deus ministrava meu coração. Eu fechei meus olhos e disse, se alguém aqui quiser aceitar Jesus, vem até aqui que a gente vai orar por você. Fechei os olhos e estava louvando naquela presença abençoada do Senhor. Aquela presença maravilhosa. E quando eu abri os meus olhos, estava minha mãe se acabando de chorar. Estava totalmente fora, assim, quebrado os arguilhões para a glória de Jesus, junto com meu irmão chorando, porque ela aceitou Jesus ali. E até hoje, para a glória de Deus, ela serve ao Senhor, ela está lá na igreja, e é uma bênção para a glória de Deus, e isso foi uma experiência tremenda. Mas aonde eu quero chegar na sua pergunta, é que, às vezes, vai ser as mães, os pais para os filhos, e às vezes acontece, né, de seus filhos para os pais. Os dois lados. Os dois lados. Aí, para a glória de Deus, minha filha, ela praticamente, né, ela ainda é batizada ainda na igreja católica, porque com 1 ano ainda eu não era crente. Ela tinha, quando ela completou 1 ano, aí pronto, depois de 1 ano e um pouquinho, aí foi onde eu me converti. Quando eu me converti, ela já tinha sido batizada na igreja católica. Também não conhecia, né, a palavra de Deus, tudo bem. Então, a partir dali, ela praticamente nasceu no berço evangélico, né? Ela, quando veio se entender de gente, já não veio nascer no evangelho. Entendimento já estava, né, acompanhando a gente. E para a glória de Deus, eu e minha esposa, a gente sempre teve esse cuidado, né, de ensinar, como a palavra nos mostra, ensina o teu filho no caminho que você deve andar. E a gente tem sempre incentivado, não só ao louvor, mas a servir a Deus, a amar o próximo, a respeitar a mim e a mãe, porque hoje está sendo muito difícil a gente achar um respeito dentro de casa, porque igreja, eu quero dizer isso a você que está escutando aí, igreja, pessoa, cidadão, se faz primeiro dentro de casa. Não adianta você querer que a igreja faça, que a igreja faça isso, ou que a escola faça. O cidadão, a educação, ela tem que começar de casa. Se você em casa não incentivar, não ser um exemplo para os seus filhos, os seus filhos vão se espelhar em você e vão ser isso do mesmo jeito que na escola, na igreja. Então você tem que ser em casa, primeiro em casa. A igreja e a escola vai complementar, vai ajudar
a fazer com que o seu trabalho está sendo feito dentro de casa com os seus filhos seja concluído com sucesso na igreja e na escola. Mas a gente tem a grande responsabilidade de nós, não é avô, não é tia, não é professora, nem pastor, é nós, pais, fazer o nosso papel. E eu louvo a Deus porque Ele tem me dado graça e a gente tem ensinado, tem feito. Pode sim, depois que ela crescer, ela tem livre escolha, a gente não prende ninguém de escolher o seu caminho. Mas assim, na nossa responsabilidade hoje, e até sim, até o fim da minha vida, eu vou estar ensinando e mostrando a ela o caminho certo. Amém. Se ela escolher outro, eu creio que não, porque Deus estará fortalecendo e assim ajudando ela para fazer. E incentive, como o nosso irmão disse, incentive, faça a sua parte, né? E Deus vai honrar. Então fica aí pra gente, né? Educação não se terceiriza. A educação dos nossos filhos, né? Nós vamos agora ouvir o nosso irmão louvar a Deus com o primeiro louvor. Amém. E enquanto ele está louvando, você vai aí adorando na sua casa, no seu lar, vai se inscrevendo no nosso canal e compartilhando. Não deixe de compartilhar. Se você está sendo edificado neste momento, compartilhe para que mais e mais pessoas possam ser edificadas também através do louvor e da palavra de Deus aqui conosco. Amém. Louvado seja Deus. Se puder aumentar um pouquinho só o retorno. Foi ouvindo a palavra de Deus que eu pude conhecer que o caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para nos salvar. Foi ouvindo a palavra de Deus que a fé em mim nasceu. Confiança e esperança tenho no Senhor Jesus. Meu amigo, meu intercessor, meu advogado. Ele está comigo, sempre do meu lado. Abre a porta do meu coração e Deus me deu paz e amor. Perdoou os meus pecados, me deu vida nova, me transformou. Abre a porta do meu coração e Deus me deu paz e amor. Perdoou os meus pecados, me deu vida nova, me transformou. Quando você abre a porta do seu coração, Jesus faz coisas lindas e maiores e melhores do que você está pensando ou querendo para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua vida. Ouça essa palavra, a palavra de Deus, que você vai aprender o caminho do céu. Foi ouvindo a palavra de Deus que eu pude conhecer que o caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para nos salvar. Foi ouvindo a palavra de Deus que a fé em mim nasceu. Confiança e esperança tenho no Senhor Jesus. Olha, meu amigo, meu intercessor, meu advogado. Ele está comigo, sempre do meu lado. Você deve fazer isso aqui, meu irmão. Olha, abre a porta do meu coração e Deus me deu
paz e amor, perdoou os meus pecados, me deu vida nova, me transformou. Abre a porta do meu coração e Deus me deu paz e amor, perdoou os meus pecados, me deu vida nova, me transformou. Abre a porta do meu coração e Deus me deu paz e amor, perdoou os meus pecados, me deu vida nova. Ele faz com você também, creia. Me transformou. Glória a Deus. Glória a Jesus. Coisa boa é sentir Aleluia, Jesus. a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Eu estou muito feliz em receber o nosso irmão aqui. É Amém. uma bênção do céu. Amém, Deus. E quero agradecer também neste momento ao nosso patrocinador, a SDNet Telecom. Né? Sem o apoio deles, nós não estaríamos aqui. Primeiramente, Deus, né? E esses instrumentos que Deus usa, né? Para nos ajudar a levar a palavra do Que Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe a SDNet. Você que não conhece o trabalho da SDNet, sigam eles no Instagram, @SDNet Telecom, e confere lá. O trabalho deles é top. Atender em São Domingos e também em Santa Cruz. Então, não perde tempo. Segue eles e fica por dentro de todas as novidades. Coisa boa. Receber o nosso irmão aqui. Amém. Eu achei muito importante a gente comentar sobre a sua filha, sobre esse exemplo que você passa. Se deixar, eu falo muito desse assunto. Não, professor, tá? fique tranquilo. Mas agora eu gostaria de perguntar ao irmão sobre o seu segundo trabalho. Mas antes, como você, né, louva a Deus, a gente fala muito sobre o Ministério do Louvor, que é muito forte em sua vida, não é? Amém. Mas o irmão também é ousado na palavra. Amém. Como Amém. foi que começou as né? primeiras oportunidades? Hoje em dia Amém. também tem convite que você vai para louvar e pregar, ou como funciona? É forte. A responsabilidade que Deus colocou na minha mão, eu agradeço a Deus, sabe? Pela graça dele sobre minha vida. Mas é grande. Uma responsabilidade grande e eu louvo a Deus que Deus tem essa graça, essa misericórdia comigo, de assim me dar, né, essas oportunidades de estar servindo a Ele, que é para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Quando começou tudo, foi assim, quando eu comecei, logo de cara, no primeiro lançamento do CD, eu procurei uma pessoa para ministrar a palavra e disse, rapaz, eu vou ministrar uma palavra. Porque você fez um lançamento Na igreja, e eu mesmo trouxe uma ministração e foi uma benção. Tudo bem. E depois trouxe o testemunho na igreja, só o testemunho, uma pregação, mais de uma pregação. E despertou mesmo depois que eu saí, assim, que eu comecei a receber convites. Certa vez, eu comecei na minha igreja, que eu fazia parte, já quando eu vim para aqui, para Santa Cruz, na Álamo, a ministrar. Ministrei uma vez, a primeira vez que eu ministrei foi em Alcantil. Acho que minha esposa está aí, vai me ajudar a confirmar. Foi em Alcantil. Minha ministração primeiro foi em Alcantil, qual Deus me deu a graça de eu ministrar lá e 5 almas ser convertidas lá. Foi uma bênção para a glória de Deus. Eu louvei e ministrei uma palavra de Deus. Então ali eu comecei a ver que Deus também tinha algo comigo através da palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus. Tanto é que tem algumas pessoas também que convivem comigo que gosta de me ver louvando, mas de que ainda gosta ainda mais de me ver ministrando a palavra do que louvando. Diz assim, se for para botar os dois, eu queria ver mais você ministrando a palavra do que eu louvando. Em alguns lugares, por exemplo, na minha igreja, tem alguns irmãos que já chegaram e começaram comigo sem problema nenhum. É mais frequente louvando, né? Lá na minha igreja, eu tenho uma frequência de ministrar.
E eu sirvo lá como diácono. Eu sirvo lá como diácono, pela glória de Deus, qual mando um abraço ao meu pastor, Valdemir, e também a todos os irmãos lá da Igreja Palavra da Vida, que estão aqui acompanhando também, que vão acompanhar depois também aqui a live do Prosseguir. Então, quando eu descobri, aí eu senti um peso ainda maior, como eu disse, de responsabilidade. Mas eu disse, não, eis-me aqui, Senhor, se é para fazer, vamos em frente. Então eu comecei a ministrar, e para a glória de Deus eu tenho várias ministrações já, pregando e louvando. Aí agora as oportunidades, sempre agora quando eu vou recebendo um convite, eu digo, aí digo, como é, benção? Aí vai ser só o louvar a palavra, já para me preparar, né? Mas para a glória de Deus eu tenho feito muita ministração de palavra de Deus. Louvando e pregando, louvando e pregando. Conforme Deus já tinha me mostrado através daquela música, e eu não tinha pegado, né? Porque Deus tinha deixado bem claro, vai louvando, vai pregando, que eu faço. Então era para eu já, né, entender que aquela mensagem ali era para que eu pudesse estar pronto e preparado para louvar e pregar a palavra de Deus. Duas áreas, né? E também eu comecei a ainda mais pegar gosto à administração, também através de um programa que eu tinha, que antes de ter hoje esse podcast que tem, hoje tem muitos podcasts, assim, muitos programas, né, assim, mas no tempo que eu fazia, não tinha. Se você observar, até no meu canal do YouTube deve ter alguns vídeos de um programa que eu tinha, que era o nome do programa Abrir a Porta. Assim que eu me converti, eu fiz, ainda chegou a quase 100 convidados. De todo lugar do país. Teve gente lá que passava por episódio. Era terça-feira, toda terça-feira. 100 programas. Quase 100 programas. Não foi 100 exato, não. Foi em torno de 80 e poucos programas lá. E depois, totalizando com outras lives que eu fiz, foi quase 100. Então, muitas pessoas participou, muitos testemunhos. Qual era o propósito lá? Era o programa Abrir a Porta. Falar como você abriu a porta do coração para Jesus entrar. É quase o mesmo processo aqui de você, que você sempre vem aqui, traz pessoas que traz testemunho, né? E traz essa mensagem. Mas aí nesse tempo não tinha. Então, o programa eu sempre começava ministrando uma palavra, até o convidado chegar, eu trazer uma palavra, aí eu comecei a pegar gosto pela palavra também, assim, de ministrar, né? Porque a gente tem que, independente de louvar ou não, a gente tem que ter amor pela palavra, né? Porque é a palavra que vai trazer fé, a palavra que vai trazer é o verdadeiro alimento. Quando você vai para um culto e você não quer escutar a palavra, você está dizendo assim, ó, eu quero vir para uma festa e não quero me alimentar. Eu quero só chegar, sair e voltar do mesmo jeito, e volta fraco. O louvor vai abrindo os caminhos para a palavra. Né? Exatamente, para que você possa receber a palavra. E outra, eu costumo sempre dizer isso, você tem que estar sempre sentando para ouvir a palavra. Você não pode também só querer ministrar, não. Você tem que estar apto a escutar, se alimentar, para que você possa oferecer algo a alguém. Para estar cheio de transbordar. Né? Exato, eu acredito sempre nisso, que você tem que estar sempre escutando a palavra de Deus. Você não pode estar só focado em querer só, eu tenho que estar ministrando, tem que ser eu, se não for eu não presta, se não for eu não vai ficar bom. Não, ao contrário, você tem que estar escutando, aprendendo, porque tem muitas pessoas que Deus usa, independente de quem seja a pessoa, para que você possa aprender também da palavra de Deus. Amém. Tem uma pergunta aqui dos mais jovens para o irmão, que é o seguinte: você prefere louvar ao vivo ou playback? Eu prefiro playback, não. Prefiro ao vivo. Porque você pode ministrar melhor, você consegue ministrar bem melhor, para você se sentir mais à vontade, para você convidar as pessoas para louvar com você, para você ministrar algo que Deus coloca no seu coração, com mais tranquilidade. Não se compare. Eu amo louvar. Pronto, na minha igreja mesmo, mando um abraço para os irmãos lá da igreja, principalmente do Ministério do Louvor, cada um dos irmãos que me ajudaram muito no segundo trabalho, que a gente vai falar daqui a pouco. Eles são uma bênção de Deus lá. E eu amo louvar com eles, é muito diferente. A gente faz questão de quando ele está, a gente louvar com eles, com certeza. Porque o playback é ali fechadinho, né? Fechadinho, você não consegue, né? Facilita muito. Facilita, né? Ajuda porque ele acompanha, né? Em muitas situações, mas que não se compara. Ao vivo é muito melhor. Amém. Então tá aí respondido por ele. A gente vai falar agora um pouquinho do segundo trabalho. Amém. Quanto tempo mais ou menos do primeiro trabalho para o segundo? O primeiro foi em 2017, o segundo foi em 2020, exatamente 3 anos depois. Perdão, eu lancei em 2021, eu fiz em 20, mas lancei em 21, então foi exatamente 4 anos depois, né? Sim. 4 anos depois eu lancei o EP que a gente hoje diz EP, não diz mais CD, né? No Tempo de Deus. E tem quantas canções o segundo? Tem 7 louvores. No EP, não é? Passou de 10 a CD. Exato, assim, é mais ou menos isso, porque
Hoje até para falar CD, o pessoal é difícil falar CD. Fala um álbum, né? Meu álbum. Então você que está nos acompanhando, por mais que a gente esteja falando aqui CD, não tem mais o físico, né, para adquirir, mas como a gente citou anteriormente, tá no Spotify, tá no YouTube. E eu tenho físico ainda, você acredita? Tem. Eu tenho dos dois físicos ainda em casa, que até eu vou fazer alguns kits com pendrive, com outras coisas, porque a pessoa quiser, porque pendrive é mais fácil alguém levar e tal. Você ainda tem um físico para quem deseja adquirir? Tem os dois, tenho tanto o primeiro como o segundo. Então o pessoal entra lá no seu Instagram e... já pode mandar lá. Se quiser, a gente já providencia aqui, entrega também. Porque eu estou montando alguns kits que a gente vai fazer aí para divulgar o trabalho, né? E também aproveitar pessoas que ainda... Porque hoje é difícil alguém também escutar CD. É mais difícil, né? É mais um clipe, principalmente as plataformas, né? Que graças a Deus a gente conseguiu botar a música lá já por conta disso. Porque o pessoal só vai buscar, vai atrás de plataforma, porque faz a playlist. Pronto. Aí como você falou da história do seu primeiro trabalho, o segundo foi mais fácil naquelas dificuldades? O segundo não se compara ao primeiro na questão de dificuldades. Eu não posso... Deus abriu uma porta, me ajudou muito na questão do segundo, porque também foi no período de pandemia, teve uma lei chamada lei, deixa eu me lembrar o nome, que me fugiu agora, Aldir Blanc, se eu não me engano o nome da lei, Lei Aldir Blanc, que é uma lei de cultura. Então, independente de quem fosse, que botasse o projeto, fosse aprovado, conseguia. Então, eu consegui, porque assim, eu orei a Deus, depois que eu passei por tudo que eu passei, eu agradeci muito a Deus. Eu disse, Senhor, eu sonho no segundo CD, mas eu vou confessar ao Senhor, eu queria pedir muito ao Senhor que o Senhor fosse providência total, porque eu não queria passar pelo que eu passei no primeiro. Então, eu queria que o Senhor me ajudasse para que eu não pudesse passar por primeira. E Deus foi muito maravilhoso na minha vida. Ele me ajudou porque teve esse projeto, a gente conseguiu. Esse projeto deu para custear todo o projeto? Todo o CD, eu ainda tenho coisas que ainda vou lançar ainda, que eu não lancei ainda. Que tá gravado, guardado. Já, inclusive, esse ano eu vou estar lançando uma das músicas que eu acredito que em questão geral, espiritual, de ritmo, tudo. Para mim foi uma das mais fortes que Deus já me deu, que o nome dela é Mais do Teu Espírito. Foi quando exatamente eu ia ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração para a igreja, e era exatamente falando sobre mais do Teu Espírito, porque precisava do Espírito Santo. Porque naquela passagem de João 16 que Jesus diz assim, é necessário que eu vá, que eu vou, mas eu vou vos enviar que será o Consolador, e vai também mostrar a vocês o caminho, endireitar, e também revelar a vocês os pecados, as dificuldades que vocês, os erros de vocês. Aí, nessa parte aí, Deus me deu uma canção que exatamente fala sobre esse texto, e fala sobre mais do Teu Espírito. Nesse trabalho, qual é a canção que mais marcou? Essa mais do Teu Espírito. Mais do Teu Espírito. Ela foi a que mais marcou na questão de experiência espiritual, né? Ela e também Tua Glória. Não posso também deixar de falar dessa música do segundo trabalho. Tua Glória foi uma música que eu estava trabalhando. Eu trabalho numa farmácia em Toritama. E eu estava fazendo, em determinado dia, eu estava fazendo uma entrega. E fui fazer a entrega a uma irmã da igreja, da Assembleia. E ela estava louvando a Deus, alegre. E num cantinho bem simples, numa favelinha mesmo lá da Canaã. Do lado de dificultoso mesmo, que é o lado direito, assim, do lado da pista, que tem umas castanhas ali, bem difícil. E ela estava bem alegre. E eu fui, e bem louvando a Deus e tal. E eu fui depois num condomínio de Toritama, luxuoso, que é logo na chegada de Toritama. Não sei se você já viu, um jardim, não sei o que, eu tenho o nome lá. É umas casas, parece uma mansão. Cheguei lá, o povo mal pisa no chão, né? E eu, tudo bem. E Deus tocou no meu coração e disse, aqui ela pode ter uma casa simples, mas lá ela tem uma mansão celestial. Verdade. Aí ficou aquilo no meu coração, aquele que ardia. Aí Deus me deu uma música que era essa música, Tua Glória. São situações que você vai passando. Aí Deus fez lhe inspirando, né? Deus me inspirou. E Deus me fez imaginar o céu.
Como deve ser as ruas de ouro e as mansões celestiais, como deve ser no céu a adoração ao único e eterno Deus. Deve ser lindo, tua glória deve ser linda. Aí eu fiz esse louvor, que foi uma bênção, que também foi marcante. Nesse segundo trabalho, as composições são todas suas? Todas minhas. Nesse segundo, eu não tenho... Eu tenho uma participação, que é a Preciso de Você, que é uma participação, e tem uma com meu irmão também, que é Tua Graça. Tua Graça e Preciso de Você realmente foi uma participação, tanto na composição... Não, perdão, tem um terceiro compositor também, Rivonaldo, muito conhecido aqui em São Domingos também, meu amigo, mando um abraço também para ele aqui, cantor Rivonaldo Cesário. E eu tenho uma composição com ele, que a gente ainda não lançou ainda, nas plataformas, nem clipe ainda, mas que a gente gravou sim. Então música... o pessoal pode esperar novidades. Pode, com certeza. Tem essa para lançar, tem Mais do Teu Espírito, tem Tua Glória e também tem ainda Jesus Te Ama. Que é Romanos 8. Já vão vir nesse novo formato de single, né? Isso, que já vai ser lançado separadamente, né? Que a gente tem guardado e vai lançar. E tem outros covers, eu vou regravar algumas músicas, tipo um coverzinho só, violão, teclado, vai fazer uns acústicos também. Então você que está nos assistindo, para não perder nada, né? Já segue a gente lá. Se inscreve no canal do irmão, que vai vendo as novidades, se inscreve aqui também no nosso. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário, de compartilhar. Amém. Deus abençoe. Podemos, segundo o playback? Glória a Jesus. Essa música aí é bem interessante também, a história dela, que eu estava num momento difícil, passando por... Porque sempre quando você vai fazer um trabalho, né, um louvor, tem uma história, né? E a história desse hino é bem interessante, porque... uma palavra veio contrária, dizendo assim, aí não tem mais jeito para você e agora acabou. Então, foi palavras negativas, né? No momento que eu estava passando, não tem momentos que a gente esfria na fé, pronto, eu cheguei, teve no meio do processo do segundo CD, já do primeiro CD ainda, que eu terminei, que eu lancei, que eu comecei a ir para outros lugares. Nesse meio período, eu recebi essa palavra. E essa palavra ficou doendo no meu coração, mas Deus me deu um hino para que assim ele pudesse ser a resposta certa, né? Que a peleja e tudo que a gente vive, né? Deus está pelejando por a gente, né? Tá no segundo CD, né? No segundo CD, essa é a música chave aí do álbum, a glória de Deus. Chegou o tempo de Deus. Tentaram te parar, mas não adianta, porque quem peleja por ti é o Senhor. Eles não sabem o teu sofrimento, só quem te conhece de verdade é Deus. Mas Deus conhece tua vida, cura tua dor, tua ferida, há um tempo determinado por Deus. No tempo de Deus Ele vai agir, no tempo de Deus Ele vai te honrar, no tempo de Deus a vitória chega em tua vida. No tempo de Deus Ele vai fazer, no tempo de Deus o milagre vai acontecer, no tempo de Deus Ele vai dar a tua vida. No tempo de Deus Ele vai agir, no tempo de Deus Ele vai te honrar, no tempo de Deus a vitória chega em tua vida. No tempo de Deus Ele vai fazer, no tempo de Deus o milagre vai acontecer, no tempo de Deus Ele vai mudar a tua vida. Creia, o tempo de Deus chega. É perseverar, que no tempo certo o Senhor faz na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Descanse o seu coração, porque Deus, Ele sabe o momento certo
e agir. Louvado seja Deus. Chegou o tempo de Deus. Tentaram te parar, mas não adiantou. Sabe por quê? Porque quem peleja por ti é o Senhor. Eles não sabem o teu sofrimento, só quem te conhece de verdade é Deus. Mas Deus conhece a tua vida, cura tua dor, tua ferida, há um tempo determinado por Deus. No tempo de Deus Ele vai agir, no tempo de Deus Ele vai te honrar, no tempo de Deus a vitória chega em tua vida. No tempo de Deus Ele vai fazer, no tempo de Deus o milagre vai acontecer, no tempo de Deus Ele vai mudar a tua vida. No tempo de Deus, no tempo de Deus Ele vai fazer, creia, no tempo de Deus a vitória chega em tua vida. Ele chega com fé, no tempo de Deus Ele vai fazer, no tempo de Deus o milagre vai acontecer, no tempo de Deus Ele vai mudar a tua vida. No tempo de Deus, de Deus, eu profetizo, já chegou pra você o tempo de Deus. Eu profetizo, já chegou pra você o tempo de Deus. Creia! Chega o tempo de Deus na tua vida. Glória a Deus. Coisa boa é sentir a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos muito felizes nesta noite com cada um de vocês que está nos acompanhando. Tem muito mais aqui no nosso canal. Nós temos vídeos aqui com a dupla que comentou, Jonas e Shirley. Recebemos o Edna e Damião. Recebemos Pensa de Deus. Letícia Florencio. Camila, né? Camila Xavier. Nossa, Deus do céu. E hoje nosso irmão, Neilson Pessoa, que é um cantor, pregador e compositor de mão cheia. Amém. Obrigado, meu. Esse hino é muito lindo. Esse todos, né? Amém. Vale muito a pena seguir o nosso irmão. Vale muito a pena ouvir seus louvores. Com certeza você será edificado. Então compartilhe esse vídeo para mais e mais pessoas, para que elas possam ser edificadas também. Nós queremos agradecer a cada um. E agora, você que ainda não compartilhou, compartilhe mais uma vez, né? Sim. Mande para os seus amigos, faça aquelas transmissões no WhatsApp, no Instagram, vai mandando para o povo de Deus, para que assim a gente possa alcançar mais vidas ainda mais, né? Com essa palavra de Deus, com os louvores. Amém. Vamos pedir para o irmão, a gente viu o irmão louvando, vamos pedir para ele deixar um versículo. Amém. Uma mensagem curtinha para a gente. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas palavras. Ele louvando, já vimos a composição, vamos aproveitar a presença do irmão aqui. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo número 3, versículo de número 20. Essa passagem ela fala muito ao meu coração, que ela foi o tema, porque ela foi tema do meu primeiro CD, né? Foi esse tema aqui, esse versículo. Eis que estou à porta e bato. E o segundo, o tema foi Eclesiastes 3:1, que diz, né? Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Para a glória de Deus, como eu falei, eu gosto muito de fazer o possível para que esteja a palavra de Deus, inclusive nos hinos, ou que possa referenciar a palavra de Deus, ou trazer o contexto daquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Através do louvor. Então, eu estou muito feliz, irmão, de estar aqui. Abra sua Bíblia aí, você que está em casa, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, e escute essa mensagem com o coração aberto, amém? Para que essa mensagem entrar no teu coração, e assim você possa também viver a palavra de Deus, que é o melhor que o ser humano pode viver, é a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Vê que interessante. Jesus, quando manda essa carta aqui para a igreja de Laodiceia, é bem interessante porque ele mandou para a igreja.
Essa mensagem ela é para uma igreja, mas ela abrange a você que é morada de Deus, você que é igreja, e você que ainda não é, pode ser hoje, pode ser agora, nesse momento. Jesus vai afirmar dizendo: eis que estou à porta. Se ele está, ele falou que no verbo presente, não é isso, professor? Que está, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Veja que tem pontuação, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ponto. É importante ouvir a voz. É importante ouvir a palavra de Deus. Você pode estar muito tempo ouvindo esta palavra. Você pode estar muito tempo indo para a igreja, indo para alguns cultos que alguém te chama, indo para determinados lugares que você se sente bem. Mas não é só se sentir bem. Jesus não quer que você só se sinta bem. Tanto é que Jesus, quando estava com seus discípulos aqui na terra, disse: ó, vocês não estão bem, mas vocês sabem de que eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. E que no mundo vocês terão aflições. Mas olha, tem de bom ânimo. Vocês vencerão porque eu venci. E vocês vencerão. Mas eu acho lindo é que aqui já passou o evangelho. Aqui já é Jesus falando que está às portas de voltar. Aqui Jesus está alertando uma igreja para que não perca o momento exato de ficar sem ele. Jesus está dizendo: eu estou à porta, eu quero entrar. Mas para que eu possa entrar, ele é um Deus maravilhoso, de uma graça infinita, de oferecer. Ele oferece oportunidade. Quando alguém bate, ele diz assim: ó, eu quero entrar. Eu quero a sua atenção. Quando alguém chega na sua porta, batendo na porta, ela quer atenção. Ela quer atrair a sua atenção. Então Jesus, ele quer abrir a porta do teu coração, chamar a tua atenção. Vê que lindo. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, você pode estar ouvindo a voz de Deus há um bom tempo, mas é importante ter a atitude de abrir a porta. Falta você abrir a porta. Às vezes você pode dizer: mas irmão, há tanto tempo eu estou escutando a palavra de Deus, mas eu não tenho abrido realmente a porta. Porque quando você abre a porta, ele entra. Ele diz: entrarei em sua casa e com ele cearei. E ele comigo. Aleluia. Entrarei em sua casa. Ele diz uma afirmação: eu entrarei. E se Deus promete, irmão, ele cumpre. Se você abrir a porta, ele se responsabiliza e cumpre com a palavra dele. Ele entra. E quando ele entra, ele ceia. Ele participa da tua vida. Ele comunga com a tua vida. Ele cuida da tua vida. Ele providencia sobre a tua vida. Ele, aleluia, ele faz com que você seja com ele e ele seja contigo. Aleluia. Porque ele é um Deus bom, fiel, que ama eu e você, pecador, mesmo sem eu e você merecer. Ele continua ali a ajudar e a bater na porta, dizendo: olha, você não merecia, você não merece, mas eu quero a tua atenção e quero que você abra a porta para eu cuidar de você e você ser comigo e eu contigo. Jesus, ele gosta daquele que se disponibiliza. Ele estava pedindo à igreja de Laodiceia a disponibilidade. Ó, eu estou à porta, eu quero trabalhar, mas eu preciso que vocês se disponham, deixe eu entrar. Que aí eu traga alimento, ó, eu cearei com ele e ele comigo. Ele quer cear, ele quer sentar com você, ele quer te dar atenção, mas ele quer que você dê a sua atenção, a sua vida a ele. A que você possa abrir o coração para que ele possa fazer. Ele não é um Deus mal educado que chega e sai fazendo o que quer sem você
permitir. A gente foi criado livre, ele fez a liberdade para desde o princípio, mas para que eu e você tivesse a melhor escolha. Por isso que eu acho linda aquela música e posso repetir agora. Eu escolho Deus. Escolha abrir a porta do seu coração para viver o que aqui eu louvo. Eu abri a porta do meu coração e Deus me deu paz e amor. Perdoou os meus pecados. Me deu vida nova. Me transformou. É isso que Deus faz para aqueles que abrem a porta do coração. Abra a porta do coração da tua vida. Não perca essa oportunidade. E essa palavra não é só para ser ouvida, mas sim para ser entrada na porta do teu coração, para que você possa não só ouvir a voz de Deus, ouvir a voz da palavra, mas abrir a porta do teu coração para Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Você gostou, foi edificado, deixa seu like, inscreve-se no nosso canal, né, e que Deus... Quiser aceitar Jesus aqui na hora, né? Já amém. pode também deixar o seu amém, eu quero. A gente ora por você, amém? Porque esse é o objetivo, eu tenho certeza, desse programa, levar essa mensagem do Evangelho, uma mensagem que traz a oportunidade a eu, você, pecador, a aceitar esse Deus maravilhoso, a viver essa vida em Cristo Jesus. Glória a Deus. E nós, neste momento, queremos agradecer a sua presença aqui conosco. Amém, meu amigo. Eu que agradeço. Pedimos a Deus que lhe presentei grandiosamente, que Ele continue abençoando seu ministério. Obrigado. Que Ele abra cada vez mais a sua mente, faça descer do céu novas composições. Glória. E que Deus recompense por você ter aceitado o nosso convite. Só Ele para pagar. Amém, já pagou. Amém. Amém. E... Eu quero agradecer também, né, a você, a toda a equipe aqui que está aqui, né, os amigos aqui. Como é o nome das bênçãos aqui que está no bastidor? E Ronald. Ivan e Ronald, que Deus abençoe também a irmã ali que está ali, a criancinha também, que Deus abençoe. Eu já errei seu nome umas 40 vezes, não quero nem errar mais uma vez. Auriberto. A minha irmã Auriberto, muito obrigado de coração a você e a todos que fazem o podcast prosseguir, né, que toda essa equipe aí que está nos bastidores também fazendo aqui, que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um ouvinte que tenha assistido aqui, né, a cada telespectador que tenha assistido esse programa. Eu, quando começou, que faz o que? Acho que uns 2 meses, 3? Um mês e pouquinho. Foi um mês e pouquinho, recente. Mas bem recente. Que Camila veio, eu vi, gostei, achei muito, muito, muito bonita a iniciativa. E é isso, vá nessa força, que Deus abençoe, fortaleça. E quando precisar, estamos aqui, com certeza. Vai ser uma honra estar mais uma vez aqui, em breve, para estar louvando a Deus aqui junto com os irmãos e também trazendo algo da parte de Deus, até as novidades, se Deus quiser, em nome de Jesus. Vamos ficar acompanhando o irmão. Amém. Qualquer novidade, contato com cá. Amém. Deus abençoe. Amém. Queremos agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco até agora na live. Né, a você que não está vendo na live, mas está vendo gravado, Deus abençoe sua vida. E até a próxima semana. Não deixe de nos seguir no Instagram, porque lá vamos anunciar o convidado da próxima semana. Amém? Deixa eu agradecer aqui também a minha família, que está acompanhando, a minha esposa, meus filhos. Que Deus abençoe a todos. E muito obrigado mais uma vez. Só isso. Deus abençoe.